Queremos o teu nome engrandecer, para fechar e agradecer-te por toda nossa vida. Só tu és o Deus eterno e grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da campanha 12 dias de propósito para 12 meses de promessa. Glória a Deus, como estamos? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos compartilhando aí, vamos marcando alguém aí, vamos esperar o pessoal chegar aí para esse quarto dia da campanha 12 dias de propósito para 12 meses de promessa. Gente, tem sido uma bênção para a minha vida e para a vida de vocês. Já tomaram posse aí em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Ademar de Campos, grande é o Senhor, esse louvor que marcou a minha geração, marcou a minha vida, o meu início ministerial para a glória de Deus. Teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Eu creio nisso, meu Deus, aleluia, glória. Vamos entrando, porque já nós vamos adentrar na palavra do Senhor. Enquanto isso, vou cumprimentando o povo aqui, vai compartilhando aí, amém? Glória a Deus, deixa eu aqui cumprimentando o povo. Jerusalima, Deus abençoe. Tamiri Silva, Sinésima Sinésia, irmã Elisângela, um abraço para o nosso irmão aí, sua esposa, meu irmão, em nome de Jesus. Adriana Lima, Deus abençoe, está lá junto com toda a família prima, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Maria Lima, Angélica Neto, um abraço para toda essa família, aleluia. Regina Ribeiro, Lilian também está conosco. Vamos entrando, vamos chegando. Sueli Andrade chegou aqui também, Eliane Ferreira, Aline Avelino, Jaque Ferreira, Eliane, deixa eu ver mais, Reginaldo, Deus abençoe, Reginaldo, a tua vida, em nome de Jesus. Wanderson Mesquita, Catiane Juliano, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus, a tua vida. Irmã Sherma está aí também ligadinha conosco. Igor Rafael, Igor aí, que já está contando um grande testemunho para a glória de Deus. Que o Senhor alcance a tua vida aí, meu querido, onde quer que você esteja, amém? Glória a Deus. Davidson da Apple, Deus abençoe, meu querido. Evangelista, se não me falha a memória, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Jaqueline Souza também está conosco, Adriana Carmo está conosco, Claudineia Neia, Deus abençoe, Pamela Zarac, deixa eu ver mais quem, Cira Caneste está conosco também. Vamos entrando, Lígia Pinheiro, Cássia Carlos, vamos entrando, porque eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar no teu coração, nesse nosso quarto encontro dos 12 dias de propósito, amém? Glória a Deus, está compartilhando aí, está compartilhando? Compartilha aí. Compartilhei que quando você compartilha, vidas são alcançadas para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Lindo louvor aí que marcou muito nossas vidas aí ministeriais para a glória de Deus. E como estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Confesso para os irmãos que, olha, eu já tenho recebido muito de Deus por meio desta campanha, por meio desse propósito que nós estamos fazendo. Como eu sempre falo, como eu sempre estou aqui, sempre conversando com vocês e confirmando isso e reafirmando isso sempre.
Meu irmão, a fé, ela move montanhas. E se nós tivermos fé, o Senhor manifestará a sua glória. Quando eu comecei essa campanha, quando o Senhor me deu essa campanha e compartilhei com algumas pessoas, pessoas diziam assim, nossa, mas serão 12 dias. De início seria na igreja, mas depois o Senhor me deu uma outra direção. Irmãos, não é fácil todos os dias estar aqui para ministrar uma palavra, para compartilhar algo da parte de Deus. Isso envolve uma responsabilidade gigantesca, mas é muito bom saber que quando nós estamos debaixo daquilo que Deus nos confiou, daquilo que Deus nos entregou, daquilo que o Pai colocou em nossas mãos para ser feito, quando nós fazemos isso, sabemos que Deus ele nos surpreende, é o que está acontecendo. Deus ele tem surpreendido. A cada dia desse propósito, a cada dia desta campanha, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem falado de maneira poderosa. E quando eu chego aqui para trazer essa mensagem de Deus para a tua vida, para que você receba essa ministração, tenham certeza que é porque o Senhor ele tem um desejo que a tua vida seja alcançada por esta palavra, por este propósito. Então que nós possamos nos atentar para isso, que você venha ter fé, que você venha exercer a tua fé. Amém? Porque serão 12 meses que nós enfrentaremos aí nesse ano de 2021, mas serão 12 meses debaixo das mãos do Todo-Poderoso, vivendo a promessa do qual Ele tem para a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adentrar na palavra? Estão todos aí preparados? Já temos aí 40 pessoas juntinho conosco aí ao vivo, para a glória de Deus. Continue compartilhando, que quanto mais vocês compartilham, mais pessoas são alcançadas para a glória de Deus. Amém? E, gente, olha só, veja bem, notícia fresca para vocês. Em breve, em dias, nós teremos um canal no YouTube. É isso mesmo que você está ouvindo. Teremos um canal no YouTube. E para dar início a esse canal lá no YouTube, nós faremos uma campanha onde nós daremos entrada e início neste canal lá. É uma plataforma que eu não uso ainda. Geralmente as lives são todas aqui no Facebook. Mas o Senhor colocou no meu coração um projeto que já tem um tempo já que eu queria desenvolver, mas agora eu vou começar a trabalhar com mais afinco para isso. Então, em breve, em dias, nós teremos um canal no YouTube. E você que me acompanha, você que acompanha o meu ministério, acompanha a Igreja da Restauração, acompanha aqui as lives, as ministrações, você é o meu convidado para se inscrever nesse canal, amém? Antes mesmo de encerrar essa campanha de 12 dias de propósito para 12 meses de promessa, eu já vou compartilhar com vocês aqui o canal, que vai ser um canal que vai ser bênção para a tua vida, vai ser bênção para a tua casa, vai ser bênção para a tua família. Amém? Glória a Deus, queridos, e a palavra de Deus hoje, ela está no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 7. Você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo por gentileza. Josué, capítulo 1, versículo de número 7. Hoje nós vamos falar sobre a prudência. Você se considera prudente? É uma pergunta aí que é muito importante no nosso dia a dia, é muito importante para se aplicar a ideia da promessa que nós queremos viver nesse ano de 2021, né? Prudência, gente. Como é ser prudente? O que é ser prudente? Prudente é alguém que se previne, é alguém que tem cautela, é alguém que toma cuidados, é alguém que sempre está ali atento a tudo que está acontecendo. E hoje o que o Senhor compartilhou no meu coração fala sobre a questão da prudência, né? Prudentemente te conduzas. É o tema hoje desta live, do nosso quarto encontro aqui, dos 12 dias de promessa, dos 12 dias de propósito para os 12 meses de promessa. Hoje o Senhor quer falar conosco sobre a importância de sermos prudentes, a importância de tomarmos cuidado nesta caminhada. E no ano de 2020, talvez em algumas situações, eu e você não fomos tão prudentes e talvez deixamos algumas coisas passarem desapercebidas, outras talvez nós praticamos, deixamos rolar, deixamos acontecer. Só que Deus ele quer nos atentar para algo que é sobre a prudência. Se nós queremos viver de forma plena as promessas que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos colocar na nossa consciência espiritual, lembra disso? Que foi pregado ontem? Precisamos deixar claro na nossa mente, né, que nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nós fazemos, com tudo aquilo que nós nos comprometemos. Porque quando se trata de promessa, nós estamos falando de algo que é importante para nós, que é importante para a nossa vida, que é importante para a nossa história, e não tem como nós queremos viver a promessa se nós não tomarmos cuidado, não termos cautela, não cuidarmos, não nos prevenirmos contra as astúcias, contra as guerras, contra, todos os dados inflamados de Satanás contra as nossas vidas. Então hoje nós vamos falar sobre a prudência, Para se viver a promessa no ano de 2021, nós temos que ser
prudente. Vamos desenvolver essa conversa ao longo da ministração. Livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 7, que diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Meu irmão, essa palavra ela é muito conhecida por todos nós. Trata-se de Josué, aquele que foi o sucessor, aquele que sucedeu a Moisés. Moisés, quando morre, Josué então fica no lugar de Moisés. Josué ele já inicia o capítulo, a narrativa, a história de Josué, já se inicia de uma forma muito pesada, num contexto, numa situação muito relevante da época. Por quê? Porque Moisés ele era um líder espetacular, ele foi um exemplo, ele foi um modelo de líder, foi um exemplo, né, um reflexo para a nossa sociedade do que é ser um líder, do que é estar à frente, do que é ser boca de Deus, o que é ser um administrador de Deus, o que é ser alguém envolvido com a obra, com o projeto, com o plano de Deus. Josué agora, quando inicia o capítulo, o próprio Deus, ele agora vai motivar, ele vai incentivar a vida de Josué. Ele vai dizer para Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. O próprio Deus agora, ele vai olhar para Josué e vai ver que Josué, ele está com o coração meio que com medo, ele está com dúvidas, ele está meio que inquieto, ele está se sentindo com uma responsabilidade muito grande diante daquilo que lhe foi entregue, diante daquilo que está nas tuas mãos. Só que Deus agora, ele não dá nada para nós sem antes nos prevenir, sem antes falar conosco. Foi o que aconteceu aqui. Se Deus ele permitiu que Josué ocupasse o lugar de Moisés após a morte de Moisés, é porque Deus sabia da capacidade que Josué tinha. Deus sabia do modelo de líder que Josué seria. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos entender nesse ano de 2021, se algo está diante de você, se a tua chamada, o teu ministério, aquilo que você exerce, o teu trabalho, a tua família, a tua casa, o teu casamento, se foi entregue nas tuas mãos, é porque Deus sabe da tua capacidade. No ano de 2020, se você ficou ferido, se você encontrou obstáculos, se você encontrou barreiras, se você encontrou muralhas, eu quero te incentivar nesta noite, eu quero te incentivar nesse ano, eu quero te incentivar nesta campanha e dizer para você, não tem nada que está diante de você que você não seja capaz. Esta é uma palavra profética para a tua vida. Não tem nada que está diante de você que você não tenha possibilidade. Sabe por quê? Porque Deus te fez mais do que vencedor. Você não precisa ter um diploma, você não precisa ter um bacharelado, você não precisa ter uma graduação para que você se aperfeiçoe para a promessa de Deus. Não, não. Promessa de Deus é dada pelo próprio. Quando Ele nos dá a promessa, é porque Ele conhece a nossa capacidade, sabe da nossa intensidade, sabe do nosso potencial. Deixa eu te dizer uma coisa, não fica com um pensamento nesse ano pensando que você é incapaz, que você é inferior, que você não consegue. Sabe por quê? Porque se Deus te chamou e se Deus te confiou algo, é porque Ele sabe da tua capacidade, sabe do teu potencial e sabe que se você se desenvolver, se você aplicar de todo o teu coração, você será próspero em tudo aquilo quanto o Senhor colocar diante de você. Então Josué que agora, no capítulo 1, ele é motivado por Deus. Deus vai falar com ele: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Deus, meu irmão, ele levanta homens, levanta mulheres, Deus levanta pastores, Deus levanta profetas e profetisas para nos incentivar. Quantos de vocês, talvez no início desta live, no início desta campanha, talvez se encontrava desanimado, angustiado, com a alma aflita, talvez você se encontrava sem esperança, sem expectativa, só que no decorrer dos dias, do primeiro, do segundo, do terceiro, a palavra foi mexendo com você, foi trazendo em você a expectativa de que esse ano, por mais que o cenário pareça improvável, se você crer, você viverá o melhor de Deus. E é isso que o nosso Deus faz, meu irmão. Quando nós colocamos a fé diante de nós, quando nós nos disponibilizamos para Deus, Ele nos motiva, Ele levanta sempre alguém, levanta pessoas para injetar em nós o ânimo. É que nem um fogão a lenha, meu irmão. O fogão a lenha, quanto mais madeira você coloca, quanto mais lenha você coloca, mais o fogo se mantém, mais brasa dá e mais fumaça se expõe. Assim é nós na presença do Senhor. Quanto mais nós nos aplicamos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos colocamos diante do querer de Deus, mais Ele nos capacita, mais Ele injeta ânimo, mais Ele nos concede o quê?
capacidade. Eu não sei como você está, eu não sei como você se encontra, eu não sei qual é o cenário da tua vida, mas Deus me levantou nesta noite, Deus nos colocou nesta campanha, neste quarto dia da campanha de 12 dias de propósito para 12 meses de promessa, esta palavra nos dizendo, olha, entenda que se você aplicar a tua vida na promessa que eu tenho para você, eu te farei ser próspero. Mas acima disso, meu irmão, você precisa ter um cuidado. Qual cuidado? O cuidado que o próprio Deus aqui instruiu Josué. Deus veio e falou para Josué, olha Josué, no versículo 7, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Olha o que Deus está dizendo, olha, você precisa se esforçar e você precisa ter bom ânimo. Tem pessoas que se esforçam, mas não aplicam ânimo. E tem pessoas que aplicam ânimo, mas não colocam esforço. É impossível. Tem pessoas que nesse ano de 2021, se elas quiserem verdadeiramente, se você quiser verdadeiramente viver a promessa de Deus, você precisa aplicar esse princípio na tua vida. Quais os princípios, pastor? Repito aqui para você. Você precisa se esforçar e precisa ter bom ânimo, meu irmão. A porta de emprego não vai abrir para você se você não pegar o teu currículo, que é o teu esforço, e sair de porta em porta na empresa para tentar uma vaga. Deus, ele tem uma vaga, Deus tem uma porta, Deus pode te honrar, Deus pode, mas tem que haver um ânimo em você, tem que haver um esforço da tua parte. Deus, ele não cria filhos mimados. Deus, ele cria filhos que se esforçam, filhos que têm bom ânimo, filhos que se atentam para a promessa e filhos que não têm um espírito de frouxidão, mas o espírito de ousadia e de coragem. Foi para isso que Deus te chamou. Talvez alguém esteja olhando para você, esteja vendo em você, meu irmão, um espírito de incapacidade, esteja vendo em você não alguém em Cristo, mas alguém que está tentando ou sobrevivendo. O meu irmão, ele costuma dizer isso, não adianta você sobreviver, você precisa viver, porque Deus te deu a vida para que ela fosse vivida, e você precisa entender isso, você precisa entender esta palavra, você precisa entender que se Deus te chamou, ele já tem tudo diante de você, as ferramentas já lhe foram dadas, a estratégia já está diante da tua vida, a forma já está diante, mas você precisa do quê? Se esforçar, ter bom ânimo. Tem pessoas que qualquer coisinha tira o foco, qualquer coisinha se distraem, qualquer coisinha elas ficam paradas, estagnadas. Deus está nesta noite falando ao meu coração e falando ao teu coração. Tudo aquilo que te aprisionou, tudo aquilo que tirou o teu foco, tudo aquilo que foi distração para você no ano de 2020, o Senhor está dizendo nesta noite, ei, você precisa se atentar para o alvo, para a promessa, você precisa se esforçar, ter bom ânimo, levantar desta cama, assim como o tratamento. Talvez você esteja aqui comigo sofrendo com uma doença, sofrendo com um caos na tua vida, na área física, e você esteja dizendo, Deus, eu preciso de uma cura, Pai, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de uma intervenção divina. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele pode intervir, Deus, ele pode curar, Deus, ele pode sarar, mas ele precisa ver em você que há um esforço e que há em você um ânimo. Não pense, meu irmão, que Deus vai te dar uma promessa da qual você esteja de braço cruzado, do qual você esteja esperando por uma expectativa de alguém. Não, Deus espera que você se levante, se coloque de pé, se posicione, se coloque na obediência para que a promessa lhe seja entregue. Ah, pastor, mas como eu vou desenvolver a promessa? Desenvolver a promessa implica em estar totalmente, digo mais uma vez, totalmente íntimo, ligado, ânimo, aplicado naquilo que Deus te entrega. Muitas pessoas no ano de 2020, elas não viveram a promessa. No ano de 2020, elas não viveram o propósito de Deus, porque elas não se esforçaram e elas não tiveram ânimo. Chegava perto dela e dizia, e aí, como é que está o projeto para esta casa, para o término desta casa? Ah, eu estou tentando, as coisas estão difíceis, meu irmão. Tira do teu vocabulário palavras negativas. A tua boca, ela tem poder para abençoar e amaldiçoar. Já foi tema aqui das nossas lives, desta campanha que nós conversamos sobre isso. A tua boca, o que nos mata não é o que o que nos mata não é o que entra, mas é o que sai, meu irmão. O que tem saído da tua boca? Quais têm sido as palavras? São palavras negativas? Você vai ficar vivendo nesse território de negativismo? Não. Deus te convida a ter uma mente, uma consciência espiritual
de que você já tem a promessa diante de você, mas que você precisa o quê? Se aplicar à promessa. Esse é o problema. As pessoas geralmente elas não querem se aplicar à promessa. Por quê? Porque promessa exige responsabilidade. E o que tem acontecido muito nesses últimos tempos? As pessoas elas não querem responsabilidade. E isso, meu irmão, é de forma geral. Começa na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, no senhor, na senhora, no ancião e na anciã. Muitas pessoas, elas estão totalmente o quê? Frágeis, elas estão totalmente vulneráveis, elas estão totalmente entregues ao quê? Ao momento, à circunstância, quando Deus está trazendo aos olhos dela a possibilidade de esperança, uma expectativa de algo novo, de um tempo novo em Cristo. É isso que Ele tem para você, meu irmão. Então pare de ficar usando termos, pare de ficar dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que você tem essa dificuldade, que tem essa muralha. Se tem muralha, já caiu por terra. Se tem dificuldade, Deus vai te ajudar a ultrapassar essa dificuldade, mas você não pode o quê? Ficar parado, estagnado, com o braço cruzado, pensando que tudo vai acontecer. Não, a parte de Deus já está sendo feita. E a tua parte? Qual é a tua parte? Você já sabe qual parte você precisa fazer? Deus ele não vai abençoar você se você não é capaz de perdoar alguém. Tem pessoas que precisam pedir perdão, mas não conseguem pedir perdão, e Deus está dizendo não. Quem precisa pedir é você. Eu posso abençoar? Posso, mas quem precisa dar um passo é você. O passo de pedir é você. O passo de mudança é você quem precisa dar. O passo do recomeço sou eu que preciso dar. E muitas das vezes nós não estamos nos atentando para esta palavra. Ou seja, nós não estamos criando em nós um ânimo e muito menos nos esforçando para viver a promessa. Tem pessoas, meu irmão, que pedem um carro para Deus. Senhor, eu quero um carro para a obra, eu quero um carro para ir para a tua casa. Isso é um exemplo. Eu quero um carro para ir para a tua igreja, eu quero um carro para fazer a obra do Senhor. Deus dá o carro. Quando Deus dá o carro, a pessoa ela é tomada por um desânimo, ela começa a ter olhares para todas as outras coisas, mas começam a perder o foco do propósito, o foco da sua chamada. Sabe o que é isso? Ela começa a ficar distraído pelo quê? Por todas as outras coisas, e se esquece que o que Deus abençoou ela foi por causa do pedido que ela fez. Aí no meio do caminho acaba se frustrando, acaba se perdendo, acaba não cumprindo com o propósito dado. Por quê? Porque inverteu, não aplicou ânimo. Quando a vitória chegou, não teve ânimo e muito menos se esforçou. Deus hoje está falando conosco. É preciso ter esforço, é preciso ter ânimo. Então nessa noite eu quero que você guarde isso na tua mente, na tua consciência espiritual. É preciso ter ânimo. E aí o próprio Deus ele continua. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus aqui estava preparando Josué para o território que ele ia encontrar. Tem pessoas aqui, meu irmão, que precisa ser prudente. Em que sentido? Vamos entrar agora na ideia da prudência, né? Do tema desta live de hoje, da campanha de hoje, do 4º dia. Prudentemente te conduzas. Ou seja, quando Deus fala para Josué, Josué, te conduzas de forma prudente. Por quê? Para que você nem vá para a direita nem para a esquerda, né? E te conduza de forma prudente onde quer que tu andares. Por quê? Porque Josué, ele ia andar em cenários, ele ia andar em terra, das quais ele ia encontrar muitas situações e que ele poderia se assustar. Então Deus está dizendo para ele, olha, seja prudente, seja observador. Gente, quando nós somos prudentes, antes de qualquer atitude, nós somos muito bem sucedidos. A própria palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, vai dizer, sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente. Por que simples como a pomba? Porque a pomba ela é simples, ela não tem astúcia, ela não tem audácia, ela não é maldosa, ela não tem malícia com ela. Mas por que prudente como uma serpente? A todo tempo está ali, ó, de prontidão, está ali a todo tempo, ó, de emergência. A qualquer momento, se algo acontecer, ela já estava se resguardando, se prevenindo de qualquer situação. É isso que Deus quer para a minha vida e é isso que Deus quer para a tua vida, que nós sejamos prudente, meu irmão, prudente, simples como a pomba, mas prudente como a serpente, de forma que todo tempo, quando o diabo, quando Satanás tentar contra a tua vida, quando você entrar num território totalmente vulnerável, um território que te ameaça, um território que tenta contra a tua vida, você já vai estar, ó, ligado, vai estar atento. É isso que Deus deseja de nós, para que nós possamos viver a promessa de forma plena nesse ano de 2021. Nós precisamos ser
prudentes como a serpente. E essa prudência envolve muitas coisas. Sabe por quê? Eu li uma frase que quero compartilhar com você que diz assim: crentes distraídos marcam bobeira e caem em ciladas físicas e espirituais. Olha isso. Satanás, ele usa coisas, usa pessoas para te distrair, para tirar do foco da visão e do propósito. O que acontece? Você acaba marcando bobeira e acaba caindo na cilada que Satanás arma contra a tua vida, que Satanás arma contra a tua promessa, arma contra a tua chamada. E aí qual é o resultado? Você acaba caindo em ciladas físicas e ciladas espirituais. Por quê? Satanás, meu irmão, ele é paciente. Se tem uma qualidade, uma característica de Satanás que ele usa de forma bem aplicada, é o quê? É a paciência. Satanás, ele é perseverante, ele persevera, ele sabe o tempo de aplicar a cilada, ele sabe o momento em que ele pode tentar causar um transtorno, jogar uma dúvida no teu coração. É por isso que Deus, ele está falando para Josué: olha, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai caminhar e no meio dessa caminhada vai ter pessoas que vão tentar te desanimar, vai ter pessoas que vão te contar histórias, vão ter povos que vão se mostrar mais forte que vocês. A multidão, em dado momento, ela não vai te dar um apoio 100%, você vai ouvir muitas murmurações. Ou seja, tudo o que aconteceu com Moisés pode acontecer com você, Josué. Mas olha, esforça-te e tenha bom ânimo. E se nós continuarmos lendo esta palavra, nós vamos ver no final que todas as promessas quanto Deus havia feito para a vida de Josué e para a vida do povo que haveria de adentrar na terra da promessa, Deus as cumpriu sobre a vida de Israel. Assim vai ser sobre a tua vida. Se você se aplicar de forma que o teu esforço é garantido, que o ânimo é garantido, Deus, ele vai desenvolver a promessa para a tua vida, de forma que você vai viver ela, mas de forma intensa. E creia nesta palavra que eu estou falando para você nesta noite. Assim como Deus fez com Israel, Deus garantiu a Israel a vitória. Deus também está garantindo a vitória para a tua vida. Deus também está garantindo a vitória para a tua casa. Deus também está garantindo a vitória para a tua família. Mas você precisa entender, seja prudente. Está andando do lado de pessoas que não estão te apoiando. Está andando do lado de pessoas que na verdade não acreditam no teu propósito. Está aceitando pessoas dentro da tua casa que não querem aliança com você. Elas querem só ver como você está. Ei, atenta, te coloca na posição, abra a tua mente, peça para Deus abrir a tua visão. Sabe por quê? Quando se fala de prudência, é porque você não sabe com quem você está andando, você não sabe quem vai entrar na tua casa. Josué, olha, saiba que você precisa ter visão, saiba que você precisa ter esforço, saiba que você precisa ter o que? Ânimo. Por quê? Porque no meio desta caminhada vai ter muitas pessoas que vão ser usadas por Satanás para tentar te desmotivar, para tentar te parar, para tentar jogar uma palavra para você, para tentar jogar uma palavra contra a tua vida, para causar um transtorno, causar o quê? Uma parada em você, para causar desestímulo. Só que Deus nessa noite, ele está falando ao meu coração, está falando ao teu coração. Você precisa entender que para viver a promessa no ano de 2021, você precisa ser prudente, saber com quem você compartilha os teus sonhos, com quem você compartilha o teu projeto. Perceba bem, escuta essa história comigo. Todas as vezes, quando o carro ele chega na reserva, uma luzinha se acende, não é isso? Pois bem, o cristão ele deve sempre estar abastecido, mas com um alerta do seu abastecimento. Por quê, pastor? Veja bem, não adianta estar cheio, mas não estar atento. Tem pessoas que estão cheio porque se consagra, porque busca, lê a palavra, mas não estão atentos. E qualquer coisa que Satanás venha fazer, tira a sua atenção, tira o foco, ficam distraídas. E Deus está dizendo, você precisa ser como o carro no tanque reserva. Como assim, pastor Eric? Quando parece que está cheio, mas o reserva sempre está de alerta. Por quê? Porque ele vai te indicar o momento em que você precisa se abastecer mais. Ele vai te indicar o momento em que você está quase chegando ao fim do seu combustível e que você precisa encher mais. Assim sou eu, assim é você. Nós precisamos ter sempre essa luz, atenta em nós. Por quê? Porque o nosso adversário, ele não brinca. Tem pessoas que estão aqui comigo,
que já eram para estar vivendo a promessa, já eram para estar vivendo tudo aquilo quanto Deus havia dito para elas, tudo aquilo quanto Deus levantou homens e mulheres para ser entregue para as suas vidas, porém elas não estão vivendo. Por quê? Porque elas não foram prudentes, elas estavam andando com pessoas quando na verdade Deus falou se afasta, elas estavam aplicando, elas estavam investindo em coisas, investindo em situações, quando Deus estava dizendo eu não quero, eu não permito, não é o que eu tenho para você. Tem pessoas que estão aqui comigo, que Deus já deu uma ordem, Deus já deu uma palavra, Deus já deu uma direção, mas por causa do comportamento, da maneira como estava vivendo, da maneira como estava se comportando, Deus ainda não abençoou, Deus não liberou a promessa. Deixa, meu querido, eu falar algo com você aqui agora. Eu quero que você grave isso na tua mente. Se você deseja viver a promessa nesse ano, se você deseja aplicar-se a promessa que Deus tem para a tua vida no ano de 2021, você precisa aplicar esta palavra que Deus deu, que Deus entregou para Josué. Qual, pastor? Esforça-te, tem bom ânimo, mas seja prudente, prudente como a serpente, sempre atento contra os ataques, contra as astúcias do adversário. Alguém que está em guerra, ele não pode adentrar-se o campo do território inimigo sem olhar para os lados, para as laterais, de forma que ele se previna contra os ataques do seu adversário. Assim sou eu e você. Não tem como entrar em uma promessa, não tem como você viver uma promessa, e se você está no território, mas você não tem visão, se você está no território, mas você não consegue o quê? Saber de onde vem o ataque, meu irmão. Você não pode entrar no campo do território do adversário para tentar romper com tudo aquilo que te impede de viver a promessa, mas estar com os olhos focados em coisas que estão te distraindo. Tem pessoas que estão distraídas no relacionamento, o casamento. Se o casamento delas estiverem ruim, se o relacionamento delas estiverem ruim, elas não conseguem oferecer o seu melhor para Deus. Calma aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem vem primeiro? É Deus ou a tua esposa? Quem vem primeiro? É Deus ou o teu esposo? Ah, pastor, mas a minha casa, a minha família, já foi até a questão aqui no Facebook, em dado momento, em uma publicação que eu não dei muita ideia, de discussão a respeito do assunto, mas primeiro é minha família, que é casa, que é reino. Meu irmão, tudo bem, a tua casa, a tua família também é parte da promessa, é parte do reino, mas o próprio Jesus vai dizer, aquele que não aborrece pai, mãe, esposa, ele não é digno. Meu irmão, você vai ter que aborrecer alguém que está do teu lado, você vai ter que aborrecer alguém que está com você, que vai olhar para o que você está olhando e não vai ver valor algum, mas você que foi chamado por Deus vai entender o mistério. Sabe por quê? Porque é você quem está querendo viver a promessa, é você que deseja viver o milagre. Então eu e você, nós precisamos entender que a nossa fé, que a nossa promessa, ela está ligada à nossa entrega. Quanto mais eu me entrego, mais Deus desenvolve em mim a promessa. Quanto mais eu me entrego, mais Deus me aplica a promessa. Então você precisa entender isso, esta palavra. Se você deseja viver uma promessa no ano de 2021, promessa é essa que está parada há muito tempo. Deus nessa noite está dizendo, você precisa entender em todo tempo que viver a promessa implica em se dedicar, em se entregar, em não olhar para o homem, mas olhar para Deus, em não se distrair com o homem, em não se distrair com as coisas, mas se aplicar totalmente a promessa que Deus tem e a chamada que Deus desenvolveu para a tua vida. A palavra de Deus vai nos falar: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual que é o princípio aqui? Buscai primeiro o reino dos céus. Meu irmão, você precisa entender isso. Tem pessoas que estão batendo cabeça, tem pessoas que, se não tomarem cuidado, vai sair no ano de 2021, vai fazer a campanha do ano de 2022, 12 dias de propósito para 12 meses de promessa, e nada vai acontecer. Por quê? Porque estão aplicando a sua ideia, a sua mente, numa forma errada, num contexto errado, para que se aplique a promessa. Nós precisamos trabalhar nossa mente. Lembra da mensagem de ontem? Nós precisamos trabalhar nossa mente para se aplicar a promessa. A promessa que você deseja é grande? Então se comporte como se já tivesse a promessa diante de você. Tem pessoas que querem um casamento, tem pessoas que querem um relacionamento, tem pessoas que querem uma casa, tem pessoas que querem um emprego, tem pessoas que querem fazer uma faculdade, tem pessoas que querem desenvolver um sonho na sua vida, um projeto na sua vida de muito tempo.
momento, mas não conseguem enxergar possibilidade, não conseguem enxergar o tempo em que isso vai acontecer. E aí o que elas fazem? Muitas das vezes elas não se comprometem com o desejo, elas se comprometem com o fracasso do momento, com o cenário do momento. Meu irmão, o Senhor está dizendo nessa noite: tira a venda dos teus olhos, tira. Você precisa se comportar. O que você deseja? Ah, pastor, eu desejo ter um casamento. Olha isso vai doer para alguns. Pastor, eu desejo um casamento, eu desejo um relacionamento que vá até o altar, e que vá até o altar e que tenha do meu lado uma mulher, um homem, que vai me ajudar na casa do Senhor, vai me ajudar na obra, vai me ajudar na minha vida espiritual. Só que o abençoado se comporta de maneira contrária. Meu irmão, vai doer, mas é necessário. Se no ano de 2021 você ficou lá, eu vou sair dessa igreja porque aqui não tem muitos jovens para me conhecer, aqui não tem muitos jovens para que eu possa me casar. Meu irmão, não precisa buscar, não precisa sair numa busca desesperada. Quem Deus tem para a tua vida vai chegar na tua vida. Mas a pergunta que fica já está se comportando como alguém que realmente tem um relacionamento honrado? Já está se comportando como alguém que realmente deseja um esposo espiritual do lado? Já está se comportando realmente como alguém que deseja uma esposa espiritual do lado? Meu irmão, a maneira como você se comporta diz muito como você deseja chegar na promessa. A maneira como você se comporta diz muito quem você é. A maneira como você se comporta diz muito a que tipo de promessa você deseja. Se você deseja viver a promessa, se comporte então como alguém que já está vivendo essa promessa. Eu costumo dizer sempre isso dentro da minha casa. Meu irmão, antes de ser pastor, antes de chegar a essa graça pela misericórdia, eu sempre me comportei como um pastor. Como assim, pastor Eric? Se eu desejava muito o pastoreado, eu deveria me comportar como tal. Eu deveria entender que eu era servo, e servo inútil, que eu ia servir pessoas, que eu ia estar à disposição de pessoas, que eu ia orar por pessoas, que eu ia clamar por pessoas, que eu ia, no dia que eu estivesse mal, ter que atender uma pessoa para deixar aquela pessoa bem. E eu entendi isso dentro do meu coração e comecei a me comportar de maneira como se eu quisesse já a promessa, como já estivesse vivendo a promessa. Meu irmão, aqui você precisa entender: se você deseja viver a promessa, se comporte como alguém que já tem a promessa. Culto de ação de graça geralmente é quando a bênção é recebida. Não, eu já festejo antes de receber, porque se eu desejo a promessa, eu já tenho que ter fé de que a promessa já está nas minhas mãos, e que eu já estou preparado, e que eu já estou me preparando, e que eu já estou me aplicando para viver a promessa. O que é que em 2020 você não viveu e que em 2021 você deseja se aplicar? Em 2020 quase foi, mas não foi. Em 2021 tem que ir, mas o que eu preciso mudar? O que eu preciso alterar em mim? Porque muitas das vezes, meu irmão, nós queremos que as pessoas mudem. É isso mesmo. Você que é casado está aqui, eu falo isso de uma forma muito clara, porque eu tenho conhecimento, tenho base a respeito disso e vivi isso na minha vida. O que você precisa entender? No relacionamento, no casamento, você precisa entender que vocês precisam colocar o casamento no altar, vocês precisam colocar o casamento diante do Senhor. Só que durante esse percurso, durante o processo do casamento, você precisa entender que você precisa se conduzir diligentemente, você precisa se atentar ao propósito, porque tem gente que faz do casamento o seu Deus, tem gente que faz do carro o seu Deus, tem gente que faz do namoro o seu Deus, tem gente que faz da sua casa o seu Deus. Meu irmão, não existe isso. Ei, querida, antes desse homem ser o seu esposo, Deus já havia separado ele, tá bom? Meu irmão, antes de você querer essa mulher como esposa, Deus já havia separado ela. Então, se Deus separou, tá emprestado para quem? Para você ou para Deus? Então, se foi Deus quem te emprestou, não tenta colocar as mãos naquilo para o qual Deus chamou. Não tenta colocar as mãos naquilo para o qual Deus te preparou. Descansa. Você não pediu um homem de Deus? Você não pediu uma mulher de Deus? Aguenta as consequências. Deus te deu a permissão de pedir. Pediu bem ou pediu mal? Recebeis mal porque não sabeis pedir. E isso acontece muito. Aí acontece o divórcio, acontece a separação. Aí quando acontece, vem aqui tentar brigar, vem aqui tentar falar: ah, pastor, mas foi isso, ah, pastor, mas foi aquilo. Não, meu irmão, não foi isso não. A falta de visão provavelmente vai gerar consequências bem prováveis no meio dos teus relacionamentos, no meio dos seus contatos, no meio da tua família. Você precisa entender que as distrações vêm para tentar nos impedir de viver a promessa de forma
plena, promessa de forma expansiva. Eu falei aqui que nós precisamos ter visão de águia. Eu sei que está um pouquinho rápido, mas é porque esse assunto realmente tem muitas características, tem muitas coisas que precisam ser desenvolvidas, e para que isso aconteça eu tenho que ir liberando sobre vocês tudo aquilo que Deus colocou para que eu falasse aqui com vocês nesta noite. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 33, vai dizer assim: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior do tolo se conhece. Sabe por quê? Porque quem busca em Deus ser prudente, no coração dele repousa a sabedoria. Ele descansa no Senhor, ele confia no Senhor, ele não sai gritando para todo mundo o que está acontecendo, ele não sai falando para todo mundo qual é o seu cenário, não, ele confia no Senhor. É por isso que o Salomão ele vai dizer logo o seguinte: mas no interior do tolo se conhece. Por quê? Porque o tolo ele grita, porque o tolo ele tenta com as próprias forças, porque o tolo ele tenta com suas próprias razões, com suas próprias convicções. Mas nós que servimos a Jesus, nós que cremos na palavra de Deus, nós que queremos viver a promessa de forma plena nesse ano de 2021, nós precisamos entender que a prudência trará para nós a sabedoria. Você, minha irmã, que gosta de falar um pouquinho demais, tem momento que você não precisa falar, tem momento que você tem que fazer silêncio. Você, meu irmão, que gosta de falar muito, eu conheci um irmão certa feita, que tudo ele tinha que falar um pouco demais. Tudo que acontecia, ele falava um pouco e mais um pouco ainda. Só que tem momento, meu irmão, que a gente não tem que falar. Tem momento que a gente precisa se calar. Tem momento que não é de guerra. Tem momento que é de paz. Tem momento que não é de você gritar. Tem momentos que é de você fazer silêncio. Tem momento que não é de você enxergar. Tem momento que é você precisa fechar os olhos. Deus está nos ensinando nessa noite. A prudência trará para você a sabedoria. E a sabedoria aplicada na tua vida trará para você, de forma plena, a promessa que você precisa viver. O que é que frustrou o teu coração? O que é que te fez desistir? O que é que trouxe para você esse desânimo? O que é que trouxe em você essa vontade que muitas das vezes te dá de desistir, chutar o balde, parar e não querer prosseguir? É isso que você precisa entender. É isso que Deus quer trabalhar. É essa raiz onde o Espírito Santo quer chegar na tua vida. Tem pessoas aqui que estão com o coração bloqueado. Tem pessoas aqui que estão com a mente bloqueada. Por quê? Porque elas se distraíram tanto com as coisas que elas se esqueceram do propósito maior, elas se esqueceram da promessa maior e elas estão vivendo uma vida miserável quando era para elas estarem vivendo uma vida próspera na promessa. E essa promessa, quando eu falo, não é só financeira, não. Essa promessa, quando eu falo, é espiritual, é física, é financeira, é promessa na área ministerial. Se Deus fez a promessa para você, como eu sempre tenho dito aqui, você vai viver a promessa. Mas para viver essa promessa, você precisa ser prudente. Meu irmão, o que Deus te confiou não é para mostrar que você é o melhor. O que Deus te entregou é para mostrar que Ele é maior, que você é dependente dEle. Nós não podemos inverter as coisas pensando que eu sou usado porque eu sou bom. Não, eu sou usado porque quem me usa é muito bom. Eu sou apenas um canal de bênção para a vida das pessoas. Nós precisamos ter essa consciência. Se nós queremos nesse ano de 2021 que seja diferente, se nós queremos nesse ano de 2021 que as promessas nos alcancem, que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus, nós precisamos ser mais prudente. Prudente na forma de agir, prudente na forma de andar, prudente na forma de falar, prudente na forma de corrigir, prudente na forma de amar, prudente na forma de se comportar. Nós devemos o que? Ser prudentes, para que nós possamos alcançar com êxito a palavra. O próprio mestre falou que nós possamos ser simples como a pomba, mas o que? Possamos ser prudentes como a serpente. O que é que no ano passado você tinha tudo para alcançar a vitória, mas por causa de um erro, por causa de uma fala, por causa de uma palavra, isso causou em você um transtorno e causou em você a estagnação, a procrastinação. Você parou, se distraiu com as coisas alheias. Mas nesse ano, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero declarar sobre a tua casa, eu quero declarar sobre a tua família, que a distração, ela não vai ser páreo. Para quê? Para te impedir de enxergar o alvo, de enxergar a promessa. Já vai orando, meu irmão, em nome de Jesus, nesses 12 dias de propósito, para o Senhor te dar visão, mas visão de águia. Tem gente que pede visão de galinha, ou seja, só naquele território, só naquele campo. O voo não passa de um lado para o outro. É que nem macaco, está de galho em galho. Não consegue viver a promessa aqui, pula para o outro. Não consegue viver a promessa ali, pula para o outro. Deus quer que você tenha os pés firmes. Lembra da palavra ontem? Firmeza. Deus não vai te dar a promessa, Deus não vai te permitir viver a promessa se você não tiver firmeza.
Outro ponto também que nós precisamos deixar bem claro aqui, que eu abro um adendo dentro desse assunto da prudência. A sua palavra, ela tem grande importância e grande significância. Meu irmão, Deus não trabalha com quem não sabe o que quer. Tem pessoas que não sabem o que deseja. Hoje elas estão na igreja, amanhã elas estão no mundo. Hoje elas querem a presença, amanhã elas querem um funk. Hoje elas querem Jesus, amanhã elas querem um relacionamento. Hoje elas desejam o Espírito Santo, amanhã elas desejam uma cerveja, uma bebida alcoólica. Meu irmão, se converta de fato, se converta de coração, de corpo, alma e espírito, pelo amor de Deus. Entenda que você precisa decidir na tua mente, você precisa decidir na tua vida. É por isso que tem pessoas, é por isso que tem pessoas que eram para estar vivendo, perceba isso, eram para estar vivendo a promessa, mas não conseguem viver. Por quê? Porque elas não estão no ponto definido do que elas desejam. Elas estão indecisas. E a indecisão, a dúvida, já é um ponto que Satanás já está trabalhando na tua mente. Já é onde Satanás já está desenvolvendo em você um caráter contrário. E aí você começa a andar vacilante nas suas palavras. Começa a dizer sim quando na verdade você não consegue cumprir. Começa a marcar coisas quando na verdade você não consegue alcançar o objetivo. E tudo você começa o quê? A não ter palavra. Quando a tua palavra tem grande importância. Sim, sim ou não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Tem pessoas aqui que falam que vai mudar, que vai se transformar, que vai ser diferente nesse ano. Só que mudou o ano, continua a mesma coisa, continua com as mesmas atitudes. É que nem relacionamento, meu irmão. Eu não consigo entender esses relacionamentos. O camarada chega num relacionamento, ele quer viver um relacionamento, só que ele quer agir nesse relacionamento como um imaturo, como alguém que não está preparado para aquilo. Ou seja, uma hora deseja muito e outra hora não quer, uma hora deseja com toda a força e outra hora não deseja. Sabe o que Deus me ensina com isso? A nossa indecisão já mostra o quanto Satanás já está trabalhando em nosso favor. A sua indecisão nas suas questões demonstra muito o quanto Satanás está ganhando. Exatamente isso. Tem situações na tua vida, indecisões na tua vida, que se você não tomar uma posição, se você não tiver uma postura, se você não tiver uma determinação, uma firmeza, Satanás ele vai entrar e vai tentar te envergonhar para tentar te parar e te frustrar. Nós precisamos saber o que nós realmente queremos. Se você deseja Jesus, busca Jesus de forma plena. Se você deseja viver a promessa, busque querer se comportar de forma que você alcance essa promessa. Porque senão, meu irmão, você vai se frustrar. Vai ser mais um ano em que Deus vai te conceder fôlego de vida e você vai bater de porta em porta, mas não vai alcançar com êxito o favor da promessa que Deus tem para você. Quer que Deus mude a tua sorte? Quer que Deus mude o teu cenário? Quer que Deus mude os teus dias? Quer que Deus mude você? Permita então que Ele faça uma obra de forma completa, uma obra de forma plena, para que você vá e alcance com êxito a promessa que Deus tem para a tua vida. Então nessa noite, a palavra de Deus nos orienta a sermos prudente. Se nós desejamos no ano de 2021 que o Senhor manifeste a glória, manifeste a promessa, que nós possamos viver de forma plena o nosso ministério, viver de forma plena a nossa chamada, viver de forma plena todas as bênçãos quanto Deus tem para nós, nós precisamos agir com prudência. Às vezes os teus filhos, eles não estão querendo ir para a casa do Senhor, porque a maneira como você se comporta dentro da tua casa não revela o tipo de pessoa em Cristo que você é. Então você precisa ser prudente no comportamento dentro da tua casa. Talvez o teu relacionamento. Meu irmão, os divórcios, por que alcança o divórcio? Primeiramente, vou deixar algo bem claro aqui para você, para que você já entenda de uma vez. Relacionamentos frustrados, muitas das vezes, o que acontece? Existem dois viés, existem duas pessoas naquele relacionamento. E o que acontece dentro daquele relacionamento se ambos não tiver visão, se ambos não tiverem convicção do que desejam, não tiver focado no propósito? Um vai cair, meu irmão. E o outro tá ali o quê? Para ajudar, para sustentar, para carregar, para ajudar, para levar adiante. Só que muitas das vezes isso não acontece. Por que muitas vezes isso não acontece? Porque ambos não estão ligados no mesmo propósito. Mas quando ambos andam ligados na mesma fiação, quando ambos andam ligados no mesmo propósito, eles vencem barreira, eles vencem obstáculo, eles vencem o adversário, eles vencem o inimigo. Muitos relacionamentos terminam. Por quê? Porque o desgaste, tanto no campo físico como no campo espiritual, é tamanho que não sustenta ali a vida, o convívio. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar tudo aquilo quanto Satanás tem trazido para dentro dos lares, tudo aquilo quanto Satanás tem trazido para dentro das famílias,
nós precisamos mudar. Outro ponto importantíssimo, a maneira como nós nos comportamos no trabalho, a maneira como nós nos comportamos na rua, a maneira como nós nos comportamos diante dos nossos amigos, diante dos nossos vizinhos, diz muito tipo de crente que somos, que tipo de crente você é, que tipo de pessoa você é em Cristo. Se você deseja viver a promessa, se comporte então de forma adequada. Se você deseja viver em Cristo, se comporte de maneira adequada. O próprio Paulo vai dizer, você é templo do Espírito. Uma hora quer ser cheio do Espírito, mas se veste de maneira inadequada. Vou falar aqui agora sobre veste, é isso mesmo. Tem meninas, vou falar aqui agora, tem jovens que desejam arrumar isso porque eu recebo muita mensagem. Eu quero um homem de Deus. Você quer um homem de Deus, mas se veste como se quisesse o MC que está lá na mídia. Se veste de maneira contrária. Homem de Deus não vai casar com mulher que anda de qualquer maneira. Mulher de Deus não vai se casar com homem que anda de qualquer jeito, que tem um vocabulário totalmente contrário ao vocabulário de cristão. Não tem como. Esse ano de 2021, para de perder tempo com pessoas que não vai te levar para frente, para de perder tempo com pessoas que não vai te fazer alcançar o foco, para de perder o teu tempo. Esse ano de 2021 é ano de ganhar tempo, é ano de ganhar oportunidade, de saber que Deus está te dando o privilégio, Deus está te dando a oportunidade de você alcançar a promessa, mas de forma que você se comprometa. Lembra do voto? Do voto com o Senhor? Exatamente isso. Quando você faz um voto com Cristo, você sabe que esta aliança, ela é irrenunciável, que esta aliança, ela é imutável, que esta aliança, ela é indivisível. Por quê? Porque esta aliança está em Cristo e não está no homem. Então, assim como Deus encorajou Josué a se esforçar, a ter bom ânimo para viver tudo aquilo quanto Deus tinha para eles, para que Israel alcançasse a graça de entrar na terra prometida, assim é a tua vida, assim é a minha vida. Se nós desejamos alcançar a promessa, se nós desejamos viver a promessa, nós precisamos entender que deve haver em nós esforço e deve haver em nós ânimo, mas que acima de tudo nós possamos ser prudentes, porque, meu irmão, Satanás, ele vai tentar investir com toda a força que ele possui contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, para te enfraquecer e fazer com que você não viva a promessa. Aí eu volto a repetir algo aqui que eu sempre tenho dito, que eu sempre tenho falado e eu sempre tenho comentado por onde quer que eu vá. O adversário, ele quer tirar de você a esperança, ele quer tirar de você a expectativa, ele quer tirar de você aquilo que ele não tem. Porque Satanás, ele sabe que o inferno para ele é certo. Mas ele sabe na mente dele, Satanás já sabe no território dele, que você que está aí comigo, que nós podemos nos perder e não viver a promessa. Ou seja, ele quer tirar de nós essa esperança, ele quer tirar de nós essa expectativa. Mas enquanto estiver em nós a expectativa, a esperança de que Cristo está nos preparando para uma promessa maior, de que Cristo está nos preparando para viver projetos maiores, tenha certeza que Satanás, ele vai tentar de todas as maneiras, mas você vai insistir como Jó. Você vai insistir como Jó insistiu, mesmo diante do caos, mesmo diante do cenário que é desfavorável para a tua vida. Você vai crer na palavra e com a fé que você possui, você vai romper barreiras, vai romper obstáculos para alcançar o fim desejado. E aí eu deixo para você essa mensagem do livro de Josué, que vai dizer que tudo quanto Deus havia dito a Josué e ao povo de Israel, Deus cumpriu com toda a sua palavra. Assim eu creio para a tua vida, assim eu creio para a minha vida, assim eu creio para minhas promessas e assim eu creio para a tua promessa. Que no ano de 2021 nós possamos ser prudentes. Que no ano de 2021, antes de tomar qualquer atitude, antes de andar com qualquer pessoa, antes de tomar qualquer decisão e tomar qualquer passo, eu vou fazer uma oração. Por quê? Porque ser prudente evita muitos dissabores no meio da caminhada. Tem dissabores da vida, tem problemas que você enfrentou em 2020, tem certas situações que você passou em 2020, que você sofreu em 2020. Não é porque era deserto, não era porque era tempestade, não é porque era vento, não era porque era Satanás. É porque por falta da sua prudência, você criou aquele cenário. Então nós precisamos entender que muitas coisas nós enfrentamos porque nós não somos prudentes. Aí eu volto a lembrar aqui você aquela história do carro, mas agora de uma maneira diferente. O combustível, o
O sensor de combustível, quando ele está acabando, ele mostra uma luz. E ele mostra para a gente a quantidade de combustível que possui. Ou seja, ele é um indicador de que o combustível está pelo meio, ou está cheio, ou está vazio. É óbvio que se você vai pegar uma estrada de 40 minutos, 50 minutos, e o teu carro já está com a lâmpada de reserva já acesa, você precisa abastecer para você não ficar o quê? No caminho com o carro parado. Isso é uma prudência, ou seja, você tem que passar no posto, abastecer para depois seguir viagem. Assim somos nós no ano de 2021. Antes de seguir em direção à promessa, busque em você saber se você já está preparado, se você já está adequado para viver esta promessa de forma plena, para que você não frustre, para que você não se entristeça e para que você não se perca. Então seja simples como a pomba, mas seja prudente como a serpente. Amém? Glória a Deus. Então nesse quarto dia hoje, nós entendemos que para viver a promessa, nós devemos ser prudentes. Que para viver os planos de Deus para a nossa vida nesse ano de 2021, agir com prudência para que não possamos nos perder em meio às promessas. Amém? Glória a Deus. Vamos compartilhando aí agora. Já finalizamos esta palavra para a glória de Deus. Agora nós vamos entrar na oração. Compartilha aí em nome de Jesus, porque nós vamos entrar na oração. E eu tenho certeza que vai ser uma vitória para a minha vida e para a tua vida. Aproveita esse momento aí agora. Pega o teu copo com água. Pega o teu copo com água que nós vamos orar agora pela água aí que você já pegou. Água essa que já foi motivo já de testemunho aqui para a glória de Deus. Gente, eu recebo muitas mensagens. Muitas pessoas falando que Deus tem feito coisas extraordinárias, que Deus tem surpreendido, que Deus tem trazido ânimo novamente para muitas pessoas que iniciaram esta campanha junto comigo. Não é fácil, irmãos, todo dia estar aqui, todo dia compartilhar uma palavra nova, todo dia te motivar. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo, quando estamos ao lado do propósito de Deus, Ele nos conduz em segurança, Ele nos conduz em graça, Ele nos capacita para estar aqui, fazendo o nosso melhor, para que você receba o melhor de Deus para a tua vida. Amém? Então, pega esta água lá em nome de Jesus, nós já vamos orar. São 23 horas e 51 minutos. Quero já encerrar essa live, já abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, abençoando a tua família, certo de que algo extraordinário você vai viver nesse ano de 2021. Amém? Glória a Deus. Lembrando, gente, que eu recebi uma mensagem, alguém dizendo assim: pastor, me aceita aí, eu já mandei várias vezes solicitação, o senhor não me aceitou. Gente, eu não aceito quem não tem foto, tá? Aí a pessoa geralmente quando não tem foto é porque ela não tinha Facebook, ela deseja assistir a live. Não sei se quem me tem ou não tem consegue assistir essa live, mas geralmente quando as pessoas me adicionam, em seguida eu já aceito elas para elas participarem aqui da live. Então aguenta um pouquinho. Eu não respondi, eu não aceitei, manda uma mensagem para mim, que assim que eu ver essa mensagem eu te aceito e fica tudo certo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. 2021 é o ano da virada na tua vida. 2021 é o ano em que você vai viver a promessa de forma plena. Amém? Nós já estamos no quarto dia e hoje nós aprendemos a ter prudência. Vamos ser prudentes. Antes de qualquer atitude, seja prudente como a serpente, para que você não crie um cenário desfavorável para a tua vida, mas que você viva a promessa da forma como Deus deseja que você viva, para que você não se perca, para que você viva de forma plena tudo quanto Deus tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Estão preparados aí? Glória a Deus. Então, já sai falando para a tua família. A partir de hoje, essa mulher ela não vai falar por conta própria. Esse homem não vai agir por conta própria. A partir de hoje, nós vamos ser prudentes para que nós possamos viver uma vida em Cristo e viver uma promessa de forma plena, que traga alegria ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Já estão preparados aí? Já pegaram a água de vocês já para a glória de Deus? Vamos entrando, vamos compartilhando. Tá compartilhando aí? Isso, já teve bastante compartilhamento para a glória de Deus. Continue compartilhando aí, porque outras vidas vão ser alcançadas para a glória de Deus por meio deste compartilhamento. Amém? Vamos orar então? Feche teus olhos aí. Vamos orar agora
para que Deus venha abençoar a tua vida e para que nós possamos ter uma noite abençoada. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, eu quero ser grato a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor continuará fazendo. Pai, eu te peço agora, Senhor, Pai, visita agora esta pessoa, visita agora este homem, visita agora esta mulher. Pai, derrama sobre ele, Senhor, derrama sobre ela a tua glória. Deus, manifesta o teu poder. Mas, Pai, a tua palavra, Senhor, neste quarto dia de 12 dias de propósito para 12 meses de promessa, o Senhor falou conosco de sermos prudentes. Ó Deus, sermos prudentes antes de qualquer atitude, sermos prudentes antes de qualquer fala, sermos prudentes, Senhor, na maneira de andar, na maneira de se comportar, para que possamos nesse ano, Deus, viver a promessa, mas viver a promessa baseado na tua palavra, viver a promessa baseado na tua vontade, viver a promessa baseado no teu querer. Então, Pai, nessa noite, Pai, junto com os meus irmãos, Pai, junto com a tua igreja, junto, Pai, com esta mulher, junto com este homem, junto com este jovem, junto com esta vida, Pai, eu ministro sobre ele a tua bênção, eu ministro sobre ele a tua vitória. Deus, faça ele entender que ele precisa ter visão de águia, que ele precisa ter uma consciência espiritual e que ele precisa, Senhor, romper com barreiras, romper com obstáculos, romper com muralhas, para que ele viva o melhor do Senhor. Mas, Deus, que nós possamos nesse ano, Pai, viver a promessa, mas viver com sabedoria, que nós possamos nesse ano, Senhor, entrar na promessa, mas entrar para viver a promessa, não entrar simplesmente ficar frustrado. Então, Deus, nos ensina por meio do teu Santo Espírito, nos ensina, Deus, por meio da tua palavra, a sermos, Pai, homens, a sermos mulheres, ó Deus, a sermos pessoas, a sermos um cristão verdadeiro da tua palavra, a sermos alguém, Deus, que aplique o teu querer dentro da tua palavra, a nossa promessa. Então, Senhor, se falhamos em 2020 com atitude, com ações, com comportamento, que nesse ano de 2021 o teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, e que a tua palavra seja o nosso guia, seja, Senhor, o nosso mapa, seja a nossa bússola espiritual. Então, Pai, nessa noite, juntamente com os meus irmãos, eu te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, a andar prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. Que haja em nós, ó Deus, a humildade de reconhecer as nossas falhas, que haja em nós a humildade de reconhecer os nossos pecados, mas que haja em nós, ó Pai, um espírito de ousadia que nos transforme e que cause em nós a inquietação de sermos sempre os mesmos, pois queremos viver uma novidade em Ti, Senhor, mas viver essa novidade baseado na tua palavra e vivermos de forma plena, para que a tua palavra se cumpra conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Agora eu te peço, Senhor, Deus, esta água que está sendo apresentada pelo meu irmão, pela minha irmã, te peço agora, Senhor, abençoa, nós consagramos esta água, nós consagramos este copo com água. Deus, quando alguém ingerir deste líquido, desta água, Pai, não vai estar ingerindo apenas uma água, mas vai estar ingerindo, Senhor, vai estar bebendo, Pai, a unção. Pai, unção esta que cura, unção esta que renova, unção esta que capacita, unção esta que liberta. Então, Pai, traz a cura, traz a libertação, traz, Senhor, o refrigério para esta alma, traz, Senhor, ó Deus, a transformação para esta vida, para que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Então, Deus, cumpre o teu querer, cumpre o teu propósito, cumpre a tua vontade, para que os céus percebam o tamanho e a grandeza e o manifestar da tua glória em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos tomar dessa água? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Deus de maravilha, Deus de poder e graça. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é poderoso, Ele é fiel e Ele não falha. Amém? Então hoje, nesse quarto dia, juntinhos aqui, nesta campanha de 12 dias de propósito para 12 meses de promessa, nós aprendemos em Cristo Jesus que nós devemos ser prudentes. Prudentes em tudo quanto nós fazemos, prudentes em tudo quanto nós formos fazer. Quer viver a promessa? Mas entenda que sem ser prudente, você vai entrar na promessa, mas vai se frustrar, porque não vai saber agir, não vai saber viver. Mas se formos prudentes, formos sábios, então viveremos de forma plena a promessa.
mas de forma que ela nos traga alegria e traz formosia à nossa face, para que possamos viver tudo aquilo quanto Deus tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Tomaram posse aí? Receberam de Deus? Aleluia. Queridos, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua noite, Deus te dê uma noite de descanso abençoado, que toda insônia já caiu por terra. Já tive testemunho aqui de pessoas que estavam com insônia, e ao tomar da água que nós consagramos aqui, a insônia foi embora e conseguiu dormir, que é uma maravilha. Amém? Assim vai ser hoje a tua noite. Tu vai descansar no Senhor, e o teu sono vai ser um descanso pleno dele. Amém? Glória a Deus. Querido, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, e amanhã nós estaremos aqui no nosso 5º dia dos 12 dias de propósito para 12 meses de promessa. E amanhã o Senhor terá uma palavra nova ao nosso coração, palavra essa que vai nos dar direção e que vai ampliar a nossa visão. Amém? Lembre-se, esta campanha é uma campanha com o propósito de te despertar, em te desenvolver, em ampliar a tua visão, para que você viva a promessa e para que você aplique a promessa de forma plena nesse ano de 2021. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe a tua vida. E lembre-se, amanhã estaremos aqui juntinho às 23 horas, no 5º dia desta campanha de 12. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Compartilha, marca, curte aí, porque vai ser bênção e vitória. Até amanhã, em nome de Jesus. Um forte abraço, até mais.